Pode sentar no seu lugar. O tema dessa mensagem é um Deus que não cabe no universo. Fala para o irmão que está do seu lado, um Deus que não cabe no universo. E antes de ministrar essa palavra, eu queria te lembrar que o mundo espiritual, ele não tem tempo. Você sabia disso? Eclesiastes capítulo 3, no verso 15, me dá mais retorno que sumiu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, na revista corrigida, eu gosto, se você tiver na RC, revista corrigida, se tiver, coloque para nós, por favor, senão eu leio e eu cito como é que está lá, aqui, obrigado. Você pode ler isso aqui comigo? Isso aqui fala de tempo no mundo espiritual. No mundo espiritual, opa, deixa eu apertar meu relógio aqui, falando em tempo, né, irmão? Que eu não posso passar de 5 horas aqui, senão vou atrapalhar a ordenação. Aleluia, os irmãos vão ser ordenados hoje, parabéns, irmãos. Começa hoje o mistério, diga aleluia. Leia comigo ali, por favor, a respeito de tempo, ok? Passado, presente e futuro. A Bíblia diz que o que é está relacionado a qual tempo? Diga, presente. A Bíblia diz que o que é, já o quê? Fala, seu irmão, já se foi. Então já virou passado. Não há necessidade de explicar passado, porque está dizendo que presente é... Prega comigo, irmão. Presente é o quê? Passado, já passou. Pastor, e relacionado a futuro, lê ali, ó. E o que há de ser? O que há de ser é qual tempo? Futuro. O que há de ser também já se foi. Aí olha o que diz, olha o precedente que a Bíblia está abrindo aqui. Eu gosto dessa tradução. Que diz o seguinte, e Deus, opa, mudaram a tradução, hein? Que pecado foi esse? Volte para a revista corrigida, obrigado, obrigado. O que há de ser também? Obrigado também. Revista corrigida, obrigado. Segura nela aí, só esse texto, tá bom? E o que há de ser também já se foi. Agora olha o precedente. Leia comigo aqui. Deus fará o quê? Renovar-se o que se passou. Eu posso ler esse absurdo aqui bíblico para você? A palavra de Deus está dizendo, Deus vai renovar um futuro que ainda não aconteceu. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai visitar o seu futuro e vai melhorar as coisas por lá. Pastor, como é que eu mudo o meu futuro? Se eu desistir hoje, eu vou mudar o meu futuro. Se os irmãos que vão ser ordenados, Pastor Almir, que honra estar aqui na sua casa. Aleluia. Me sinto privilegiado e honrado. Paz, minha irmã. Deus vai fazer renovar aquilo que se passou. O que Deus está dizendo aqui? Ele vai renovar um futuro que ainda não aconteceu. No mundo espiritual, as coisas simplesmente elas existem, ou simplesmente elas já aconteceram. Eclesiastes, me perdoe, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, no mundo espiritual tudo já aconteceu. Eu gosto muito de observar o universo, eu vou pregar sobre ele daqui a pouco. Mas é interessante que as distâncias, o universo é algo tão gigantesco. Só para você ter ideia, o Sol, se você olhar na velocidade da luz, o Sol ele está aproximadamente 8,3 minutos na velocidade da luz de distância da Terra. Significa que quando você olha ao meio-dia, a luz que você está vendo não é a luz do meio-dia lá aonde o Sol está. Ela simplesmente já existiu. Aquela informação é uma informação de 8,3 minutos atrás. Ou seja, toda luz que você vê quando você olha para o céu, diga para o irmão que está ao seu lado, já aconteceu. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra, o Sol é uma estrela, mas depois do Sol, a primeira estrela, não dá para observar a olho nu, ela se chama Alfa Centauri, ou Próxima Centauri. Ela está a 4,6 anos-luz da Terra. Significa, se você conseguir observar essa estrela, a imagem que você está vendo não é uma imagem de agora, é uma imagem de 4,6 anos atrás. Vamos imaginar que essa estrela se apague agora, em uma noite limpa, aqui na Terra. Durante 4,6 anos, você vai olhar para o céu e você vai ver uma estrela que não existe mais. Essa é a mais próxima da Terra. De maneira que quando você olhar para o céu hoje à noite,
E se você vê qualquer estrela, tudo que você está vendo no céu é um eterno passado. Já aconteceu, porém a informação está chegando agora. O que eu quero te falar é que esse aspecto natural e físico tem tudo a ver com o aspecto espiritual. No mundo espiritual, como você leu, tudo também já aconteceu ao nosso respeito. Todas as coisas já foram declaradas e ordenadas ao nosso respeito antes de qualquer uma delas existirem. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o seu futuro já é certo no Senhor. Diga: você já foi predestinado para ser filho amado de Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. E eu queria ministrar sobre isso. No ano de 2016, eu fui no Zâmbia, é um país da África. Eu fui lá no nosso seminário de 9 nações. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Lá à tarde, início da noite, acabava a energia. E eu deitado com o pastor Marco Aurélio, meu amigo, a gente começou a ver estrelas, porque lá o céu é muito limpo. E foi lá que Deus inspirou meu coração para essas verdades espirituais. E eu estava olhando para o alto, e o Senhor ministrando meu coração. E eu lembro que depois de um culto poderoso, a gente saiu para jantar à noite. E sobraram alguns pedaços de pizza. E aí eu saí lá fora, eu vi um gari varrendo a rua. E nós colocamos dentro de uma caixa, abrimos o vidro do carro e entregamos para ele. Ele pegou aquela caixa de pizza e jogou no lixo. E nós falamos assim: não joga fora, tem pizza aí dentro. Ele jogou a vassoura para o alto, quase entrou dentro do latão, saiu pegando, já sentou e começou a comer. Naquele dia o Senhor falou comigo: quando nós não conhecemos o coração daqueles que está dando algo para nós desprezamos aquilo que nós recebemos. O que eu quero dizer nessa noite para os irmãos é que o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus rico e poderoso. E quando nós o conhecemos, nós desfrutamos da bondade e da grandeza dele sobre as nossas vidas. Quantos querem nesse dia de hoje conhecer mais do Senhor? O Salmo 16 diz que no Senhor é uma fonte de alegria, de uma alegria perpétua, dias felizes, dias de delícias, nós encontramos na presença de Deus. Só que às vezes a gente não percebe isso na essência do Senhor. Eu lembro que uma vez uma pessoa tentou me ajudar a emagrecer, e um personal trainer, ele me ensinou a tirar o açúcar. No 10º dia parecia que eu estava drogado. Eu abri a despensa, falei para minha esposa: eu não vou continuar nesse regime, eu não aguento mais isso. Eu continuei. Chegou um tempo da minha vida que eu fui tentar tomar Coca-Cola alguns meses depois. Eu falei: essa Coca-Cola está ruim. E eu dei para alguém beber e a pessoa falou: não, está ótima. Eu falei: está gosto de graxa. Minha esposa fala: você já bebeu graxa? Eu falo: não, por causa do paladar, né? Às vezes o olfato faz você sentir um gosto também. Eu falei: eu acho que graxa deve ter esse gosto. Está horrível. Eu fui comer uma fruta. Eu falei: isso aqui está doce demais. Alguém comeu e falou para mim: não, isso aqui está normal. Aliás, está faltando açúcar. Eu falei: não é possível. Aí eu lembrei. Depois de uma desintoxicação alimentar, a gente começa a perceber o açúcar e o doce que existem nas coisas. Você começa a sentir a frutose que tem uma fruta. Você consegue perceber. Você não precisa adicionar açúcar a um suco de laranja. E o Senhor ministrou meu coração dizendo: Ezequiel, quando vocês estão intoxicados com as coisas dessa vida, você não consegue perceber na minha presença aquilo que eu tenho já para você. E aí todas as vezes você fica adicionando açúcares desse mundo. Mas quando você está em um estado como o dos irmãos hoje, que estão aqui hoje, embebedados pela presença do Senhor, é suficiente. É o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 6. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Provérbios, Eclesiastes diz isso: nada se tira e nada se acrescenta. A gente não precisa incrementar nada na vontade de Deus, porque tudo aquilo que Ele faz, fala para o irmão que está do seu lado, é perfeito, é suficiente, é agradável na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Então hoje nós estamos aqui para percebermos a essência do Senhor. E quando nós conhecemos o coração de Deus, a gente começa a perceber que junto com a presença dEle tem uma fonte, tem caminhos de vida. Que junto com a presença dEle tem um futuro certo, tem dias felizes. E segundo o salmista, tem alegria perpétua para a nossa vida. Cutuca quem está do seu lado e diga: tudo que você precisa está na presença de Deus. Fala para ele: desfrute da presença de Deus. E aí quando aquela pessoa jogou a pizza fora, Deus ministrou o meu coração a respeito de Atos capítulo 17, que é quando Paulo está pregando no meio de Areópago. E aí ele encontra no meio de Atenas, os atenienses, eles tinham
vários altares a vários deuses. Porém havia um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo vai contar essa história que a gente vai ler, que ele passando por esses altares, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus que vocês não conhecem, é exatamente esse que eu estou pregando para vocês. Preste atenção, em Atenas havia um altar para Deus, mas eles não desfrutavam da grandeza de Deus por causa de um motivo: não sabiam o nome do Deus que eles estavam adorando. Diga para o irmão que está do seu lado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga, Ele é o Deus Todo-Amoroso. Fala para o seu irmão, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Diga aleluia. Vamos ler junto esse texto. E desse texto apenas eu queria puxar, só citar, na verdade, eu não tenho muito tempo, 7 verdades da grandeza de Deus, que eu e você precisamos conhecer em uma conferência tão maravilhosa, que é o que está acontecendo na vida dessa igreja, e que coisas maiores acontecerão após elas no nome de Jesus Cristo. Eu vi os irmãos falando, na próxima vai ser aqui. Eu acho que não vai comportar. Só se o irmão fizer as galerias aqui, porque eu creio que Deus vai fazer algo muito grande na vida de cada um de vocês, pastores. Na vida de cada líder de célula, será literalmente o ano da casa cheia. Você vai ver o que Deus vai fazer com os irmãos. Quantos acreditam nisso? Leia comigo Atos 17, versículo 22, na revista atualizada. Se os irmãos puderem projetar, coloque para a gente, por favor. Eu vou ler o texto inteiro para ganhar tempo, e eu vou voltar em cada um dos pontos, amém? No meio do primeiro ponto, eu vou passar um vídeo de 2 minutos, e eu quero que você preste atenção nesse vídeo, amém? Todos conseguem me ouvir bem aí? Sim? Beleza, preciso que você me ouça. Versículo 22 de Atos 17 diz, então, Paulo levantando-se no meio de Areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está escrito, leia comigo, ao Deus desconhecido. Obrigado pela participação. Continuação, parte B do versículo. Pois esse a quem adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Diga, Ele fez o mundo. Paulo ainda diz, sendo Ele Senhor no céu e na terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Lembra da palavra do período da manhã? Verso 25. E nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diga aleluia. Para que nós somos feitos? Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, pois bem que não está longe de cada um de nós. Diga comigo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Diga, esse é o Deus que nós servimos. Como eu disse na introdução, Paulo passando pelos altares em Atenas, ele lê um altar e está escrito, ao Deus desconhecido. E Paulo diz, como eu já falei aqui, ele diz, o Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Então Paulo agora faz o seguinte, eu vou contar para vocês quem ele é. Primeira verdade que Paulo diz é o seguinte, ele fez o mundo e tudo que nele existe. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, ele fez o mundo e tudo que nele existe. Diga se ele é Senhor no céu e é também Senhor na terra. No ano de 1961, propriamente 12 de abril de 1961, o primeiro astronauta que saiu de órbita da Terra era um russo de 27 anos, chamado Yuri Gagarin. Ninguém havia saído da atmosfera terrestre. Então quando aquele cara volta, todo mundo quer ouvir o relato de alguém que foi até o céu.
E quando ele chega, o relato que ele dá primeiro é o seguinte: fui no céu, a terra é azul e eu não vi Deus. Naquela época o ateísmo estava governando sobre a terra, e aquilo na verdade surgiu como uma bomba, porque colocou dúvida dentro de muitos corações. 7 anos à frente, os Estados Unidos faz a missão Apolo 8, e eles agora vão até a Lua. E se você ler na internet tem um vídeo, e lá na Lua, olhando para a terra, eles começam a ler Gênesis. E eles começam a dizer: no princípio criou o Senhor o céu e a terra era sem forma e vazia. Se você assistir esse vídeo que está no YouTube, você chora, porque agora é quebrado um falso conceito de grandeza de Deus. Mas a pergunta que eu faço porventura: será que Yuri Gagarin estava certo? Deus estava no céu? E eu queria ministrar isso aqui aos irmãos, nesse final de tarde, início de noite, aqui em Mauá. E eu amo ver a dimensão do nosso universo. Nós vivemos em um universo que existem 200 bilhões de galáxias. Diga comigo, 200 bilhões. Cada uma das galáxias, ou melhor, a menor dessas galáxias é a nossa, chamada Via Láctea. Estima-se que existem 200 a 400 bilhões de estrelas apenas dentro da nossa galáxia, que é a menor. E dentro dessas estrelas, o Sol é a menor estrela, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, que no dia 15 de dezembro chegou a 8 bilhões de habitantes. Segundo os estudiosos, até hoje existiram 108 bilhões de gente na Terra. Essa geração é a geração mais populosa que já existiu em toda a história de universo. Por isso eu creio que Jesus está voltando a nós. Diga aleluia. E na minha época as pessoas queriam ter mais filhos. Meus pais tiveram muitos filhos. Certamente essas pessoas economicamente estão poupando. Eu acho que essa é a última geração mais populosa que já existiu em toda a história de universo. Mas volte para cá. Então nesse universo gigantesco, de atualmente 8 bilhões de pessoas, cada um de nós temos 20 digitais diferentes. Ninguém nunca teve nesses 108 bilhões de gente que já existiu. Multiplica isso por 4. Pega os 8 bilhões e multiplica por 4, dão 160 bilhões de digitais diferentes. Ninguém, nem gêmeos, univitelíneo, né, assim que se fala, possui digitais iguais. Olha para o irmão que está do seu lado e diz o seguinte: você é uma obra-prima das mãos de Deus. Como é, pastor, que Deus fez esse universo? Primeiro ponto da pregação de Paulo, Salmo de número 33, versículo 6. Faltou um detalhe. No dia 15 de dezembro, ou melhor, 13 de novembro, pesquise, do ano de 2016, a NASA concluiu que toda essa dimensão que eu te falei, ela correspondia apenas a 10% do tamanho do universo. E eles falaram que aquilo eles conseguiram através do tempo que a luz chegou aqui. E eles estimam que o universo é 10 vezes maior do que tudo que eu te falei e de tudo que eu mostrei aqui para você. Eu escrevi no comentário do áudio dizendo o seguinte: então Deus é 10 vezes maior do que vocês não acreditam. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor é grande. Então, portanto, existem 2 trilhões de galáxias no universo. Agora a gente perde a conta na quantidade de estrelas. Há quem diga 6 trilhões de estrelas no meio do universo. Diga aleluia. Quando você levantar sua mão a próxima vez para cantar assim: quão grande é o meu Deus, você vai lembrar do tamanho da obra que Ele fez. Pastor, conta para mim como é que Ele fez esse universo. E eu só te falei do universo mensurável, visível. Eu creio que é muito maior do que isso. E eu creio que Ele sustenta esse universo na palma das suas mãos. Como é que Ele fez? Projeta, Salmo 33, versículo 6. Guarde esse texto na capa da sua Bíblia. Olha o que diz: os céus, por sua palavra, fala por irmão que está do seu lado, se fizeram. Os céus por sua palavra se fizeram. O que são os céus? É o universo. Universo. Como é que o Senhor criou o universo e os planetas? Fala para o irmão que está do seu lado. Falando. Está lá em Gênesis. Como o Senhor criou a terra?
Ele viu a terra sem forma e vazia, obviamente, já havia construído, Satanás havia destruído, e ele reconstrói. Em meio versículo você ouve toda essa história e já aprendeu isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor construiu como? Haja luz, não foi isso? Ele construiu todas as coisas através da palavra. Só que olha que interessante, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O que é o exército do céu? São as estrelas. Como é que Deus fez as estrelas? Soprando. Como é que o Senhor fez os planetas do universo? Diga para o seu irmão, falando. Que coisa gloriosa. Eu li uma reportagem, eu gosto de acompanhar tudo isso, como eu já falei. E eles estavam, os cientistas estavam, os astrônomos, né? Eles estavam muito assim, abismados com a formação das estrelas e como elas sumiam. Eles falam que como um sopro, a estrela é feita de gases, que como um sopro elas apareciam e como um sopro elas estavam se desfazendo. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus fez as estrelas soprando. Agora preste atenção, o mundo ele fez falando, as estrelas ele fez soprando, mas você, a Bíblia diz que foi obra das mãos dele. Ele fez você com as próprias mãos. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Por quê, pastor? Porque todas as coisas foram feitas segundo as suas espécies. E quando Deus resolveu fazer você, Ele fez segundo a essência dele. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Eu e você somos um planejamento do céu aqui na terra. Diga aleluia. Então Paulo ele diz isso, como é que ele fez todas essas coisas? Paulo prega então o que eu estou pregando para você. Ele é o Criador, Senhor sobre todas as coisas no universo. Levanta a mão para o céu e diga, Ele é Senhor de todas as coisas. Segunda verdade que Paulo diz, que nós lemos, verso 24 diz o seguinte: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Preste atenção, o universo não pode conter a glória de Deus. Pela manhã nós entendemos que nós somos a última casa, a terceira instituição. Vamos lembrar? A primeira instituição era o templo móvel, era o tabernáculo, se armava e desarmava. A segunda instituição de Deus era o templo fixo, lembra disso? Quais foram os templos fixos? Primeiro, Salomão. Segundo, Zorobabel. E o terceiro, do grande rei Herodes. Mas existiu a terceira instituição. E qual é e quem é a última casa? Fala para o irmão que está do seu lado, a última casa somos nós. E qual é a última casa? É o templo vivo. Aonde é que Deus habita? Dentro do templo vivo. Qual era a prerrogativa que Deus requisitou em Atos? E mais uma vez a gente encontra dizendo a mesma coisa, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Qual é a grande prerrogativa para Deus habitar dentro de nós? Não podia ser obra feitas por mãos humanas. Então o que o Senhor resolveu fazer? Pegou do pó da terra e criou você. Eu e você, nós somos obras feitas das mãos do Senhor. E uma vez que nós somos feitos das mãos do Senhor, eu e você temos todas as prerrogativas necessárias para o Espírito de Deus residir dentro de nós. Por isso que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus reside dentro de você. Diga aleluia. Você lembra quando Salomão construiu o templo? Eu peguei a oração de Salomão e eu descobri que Uri Gagari estava certo. Deus não estava nos céus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Na nova linguagem de hoje é interessante a gente ler esse texto. Eu vou ler nas duas traduções. Eu vou ler na RA, mas depois eu vou ler para você também na nova linguagem de hoje. Diz assim na RA: mas de fato, habitaria Deus na terra. Olha o que o Salomão diz, leia comigo por favor. Eis que os céus, e até o que, meus irmãos? O céu dos céus não te pode conter. O que é o céu? O firmamento. O que é o céu dos céus? Pode colocar mundo espiritual, o que você quiser, mas eu também acredito que é o nosso universo, está no meio dessa conta. O que Salomão está dizendo? Nem os céus e nem o universo é capaz de conter a presença de Deus. E ele termina dizendo o seguinte, isso é fantástico: quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão entendeu que dentro daquela casa não cabia o Senhor. Tanto é que foi a Shekinah, foi apenas uma fumaça que entrou.
Mas a Bíblia diz, na revista, na nova linguagem de hoje: mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande, olha que linda essa definição, que não cabes nem mesmo no céu. Aleluia. Diga comigo, ele é muito grande, que não cabe nem mesmo no céu. E ele termina dizendo: como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? E Yuri Gagarin estava certo. Ele foi ao céu e ele não viu Deus, porque nem o céu e nem o céu dos céus pode conter o tamanho da sua grandeza. Como diz Abraão, ele é o grande edificador e arquiteto do universo. Diga aleluia. Como é que ele planejou e criou? Eu creio, ele criou todas as coisas, são obras das suas mãos, soprando, falando e executando com as suas mãos. E assim nós estamos reunidos aqui hoje. Levanta a tua mão para o céu e diga glória a Deus. Então onde é que Deus habita? Olha, John Piper diz algo muito interessante. Ele diz que se Cristo fosse removido do nosso coração, nem o universo inteiro seria capaz de preencher o vazio deixado. Uau! Agora eu entendi. Nem os 200 bilhões de galáxias e agora 2 trilhões de galáxias seriam capazes de preencher o vazio deixado. De uma maneira muito espiritual e muito sobrenatural, Deus entrou dentro de nós e Ele reside dentro da nossa vida através do Espírito Santo. E a partir de hoje, Ele se tornou a própria vida dentro de nós. Coloque a mão nas suas entranhas, é bem nessa região aqui, ó. O Espírito de Deus habita aí. Aquele que se uniu ao Senhor, Ele é um só Espírito com Ele. Não tem mais como separar você dele. Não tem mais como separar aquilo que o Senhor uniu, porque agora você se tornou um com Ele. Diga aleluia. E eu creio nessa verdade espiritual. Posso ouvir uma amém, igreja? E aí mais uma verdade, versículo 25, ele diz o seguinte, Paulo fala, que esse Deus não é servido por mãos humanas, como se de algum favor precisasse. Eu gosto muito de Jó, capítulo 41, versículo 11. Olha a declaração de Jó. O Senhor diz o seguinte: quem primeiro me deu a mim, é Deus falando, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? E o Senhor diz: pois o que está debaixo de todos o que, meus irmãos? Diga, Jó 41, 11, coloca aí para a gente. Pois tudo o que está debaixo, diz o texto aqui, de todos os céus, diga para o irmão que está do seu lado, é meu. Jó 41, 11, depois vem outra tradução, está nova tradução, linguagem de hoje, RA. Quem primeiro deu a mim para que haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus, diga para o irmão que está do seu lado, é dele. Posso ouvir um aleluia? Deus não está devendo nada para ninguém. Eu estava lendo sobre a história das igrejas de Éfeso, ou sobre as igrejas de Apocalipse, e eu fiquei assim, extasiado com a história da igreja de Éfeso, porque é uma declaração de Jesus elogiando os caras, dizendo: olha, vocês são muito bons, eu só tenho uma coisa contra vocês. Meu Deus, se o Senhor olhar para mim, tem tanta coisa aqui contra. E os irmãos eram irrepreensíveis. Se você ler a lista que Jesus puxa, fala o seguinte: olha, vocês têm sofrido por causa do amor, por causa do evangelho. Olha, vocês têm sofrido perseguições, vocês têm trabalhado, vocês têm rejeitado doutrinas erradas. E o Senhor puxa uma lista, mas diz para eles o seguinte: eu tenho só uma coisa contra vocês, contudo, largaste o primeiro amor. Preste atenção, era uma igreja que trabalhava demais, servia demais o Senhor. Mas a grande questão é, por mais que qualquer ser humano na terra sirva a Deus aqui, nunca Deus estará em dívida com nenhum ser humano. Era o que o Paulo estava dizendo, Ele é Senhor e não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa dos homens. Chegou um momento que a igreja de Éfeso se achou tão completa, penso eu, e pela declaração de Cristo, que na verdade parecia que a obra dele já era maior do que a de Cristo. Porque o Senhor está dizendo: volte à prática do primeiro amor. E os irmãos entendem que o primeiro amor é como o Senhor nos amou. E quanto mais você entende que o seu pecado é grande, mais você ama o Senhor. Porque aquele muito que é perdoado, muito ama. Se você me dever R$1.000 eu te perdoar, você nem vai lembrar de mim. Mas se você me devesse 500 milhões de reais, eu te perdoasse, a vida inteira você iria me amar e ia lembrar de mim.
porque a dívida era grande. O perdão é da mesma forma. Quando eu entendo que o pecado é algo tão grave, que o próprio Deus teve de deixar de ser Deus, se tornando a semelhança de homem, evidentemente 100% homem, 100% Deus, mas nas condições humanas, ou na condição humana, Ele veio para morrer, não pecar, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e ao 50º ser recebido aos céus. A gente entende que pecado não é algo tão simples, e que pecado é algo muito terrível, mas a grande verdade que nós entendemos é o seguinte: o perdão dos nossos pecados era tão grande, que a obra foi gigantesca para com a nossa vida. Mas Éfeso achou que o Senhor estava devendo. Eu já senti isso. De tanto fazer a obra de Deus, a gente pode entrar no mérito, e muitas vezes você andar por aí achando que Deus esqueceu de você. Eu já pensei isso. Deus podia me abençoar tanto, eu faço tanta coisa para a obra, eu reformo tanto o prédio, eu passo madrugadas e madrugadas atendendo gente. Deus podia me dar um carro de 8 lugares, pelo menos, para eu fazer a obra dele. Sabe o que é isso? Mérito. É quando eu acho que a minha obra já se tornou maior do que a de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado: ai, misericórdia. É o sentimento da igreja de Éfeso. É quando eu saio da devoção e eu faço por dever. Preste atenção na diferença. Jesus dá a dica: volta para a prática das primeiras obras. Ou seja, lembra que a maior obra não é a que você faz dentro da igreja. A maior obra é que o céu fez ao seu respeito, te substituindo na cruz do Calvário. Quando eu entendi isso, eu abaixei minha bola diante de Deus, e eu falei: Senhor, o Senhor não deve nada a homem nenhum. Jó 41:11, tudo que está debaixo dos céus é do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo que está debaixo de todos os céus, fala para o irmão que está do seu lado, é de Deus. Quem nós somos? Filhos amados, servos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Lembra de Marta e Maria? Jesus está na casa de Marta. E aí o que acontece? Marta está fazendo a comunhão, está na pia, com pano de prato para todo lado, vai para lá e para cá, e passa pelo corredor, vê Maria aos pés de Jesus olhando. E Marta passa, chega uma hora que a razão fala mais alto, a justiça própria. E ela pega, enxuga a mão no pano de prato e fala: Jesus, com toda a reverência, eu estou aqui fazendo comida, cuidando, fazendo, e Maria está aí, aos seus pés. Dá uma ordem para ela vir ajudar aqui na cozinha. E Jesus diz: Marta, você anda inquieta para lá e para cá, ou seja, eu estou te vendo. Inquieta para lá e para cá, cuidando de tanta coisa, mas nenhuma delas é mais importante. Olha que interessante, o que Marta estava fazendo? Comida para Jesus, obra para Jesus. Mas Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte que Maria escolheu? Aos pés do Senhor. Pastor, então é ótimo, agora a gente não tem que fazer obra? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo, quando Jesus está falando, não tem obra mais importante para nós fazermos. Por isso que quando nós pregamos a palavra, eu falo para os irmãos: não levanta não, porque quando Jesus está falando, nada é mais importante do que ouvi-lo. Não, mas eu estou fazendo a obra, eu também. Mas a grande verdade espiritual sempre é: quando Ele está falando, o universo tem que parar para ouvi-lo. Diga para o irmão que está do seu lado: Ele está bombardeando o seu coração hoje aqui. Por que você está sentado ouvindo? Porque você é apaixonado pelo reino dos céus. Diga aleluia. Então ele diz para a igreja de Éfeso, era mais ou menos assim: faça o que Maria fez um dia, volta para os pés. Primeira obra vem do nome primeiro. Quando Deus pede o primeiro para nós, Deus não está pedindo uma coisa. Lembra de Abraão? Quando Deus pediu para Abraão Isaac, Deus não queria uma coisa, tanto é que não pegou e não mandou matar Isaac. Falou: Abraão, já sei do seu coração. Agora, quem era Isaac? Primeiro, único e aquilo que ele mais amava. Então Deus não estava querendo uma coisa, Deus estava querendo um lugar. Olhe para cá para você ouvir pelo Espírito. Eu vou repetir: quando Deus te pedir uma coisa, Ele não quer uma coisa, Ele quer um lugar. O primeiro, o único, e ser tudo aquilo que você mais ama. Diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, se você entendeu. Aleluia! Versículo 25, ele diz ainda o seguinte: Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Olha o que Paulo está dizendo aqui aos atenienses. O que Deus dá para nós? Vida, respiração e tudo mais. O último ar que você respirou não era seu, foi o Senhor que te deu um fôlego de vida. Foi o Senhor que derramou sobre você
respiração. Foi o Senhor que deu vida para você. Eu posso te contar uma verdade espiritual? Posso? Aleluia, pode falar mesmo. Até o cumprimento do propósito, você é eterno. Eu vou repetir, vou traduzir para você. Até o cumprimento do propósito, você não morre. Se Deus tem um propósito na sua vida, você pode passar no meio do vale da sombra da morte. Mas quem tem um propósito de Deus sobre a sua vida, não morre até o cumprimento do propósito. Você está vendo pastor Almir aqui? Quem tem uma promessa e um propósito de Deus, é eterno até o cumprimento do propósito de Deus. E eu estou assegurando você aqui, o Senhor tem um propósito na sua vida, e até o dia do cumprimento desse propósito, você vai estar vivinho da Silva. E quando acabar o propósito, fala para Ele te levar urgentemente, porque não vai ter mais nada para nós fazermos aqui nessa terra. Diga aleluia. Paulo estava dizendo isso para eles, dizendo aos atenienses: vocês não sabem, mas esse Deus é que te deu respiração, vida e tudo mais. Sexta coisa, ou melhor, quinta coisa, versículo 26 ele diz: fez toda a raça humana e estabeleceu o tempo de vida e limite da sua habitação. Olha isso, o que Deus fez? De uma vez só, toda a raça humana, estabeleceu o que? Tempo, vida e limite, tempo de vida e limite da sua habitação. Eu posso dizer algo para você? Eu creio demais nisso. Salmo de número 139, o versículo 16, é um texto maravilhoso de Davi. Ele diz: para onde eu irei, para onde fugirei da sua presença? Eu subo ao céu, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, lá está também. Davi começa a fazer uma série de declarações. Você sabia que o lugar mais profundo da terra chama-se Fossas Marianas? Existe um buraco que fizeram para chegar ao centro da terra e desistiram, que também é profundo. Mas Fossas Marianas é o lugar mais profundo do oceano. São 13 quilômetros de profundidade. Equipamentos não aguentam a pressão atmosférica para descer até esse lugar mais profundo do oceano. Davi está dizendo: se eu descer o mais profundo do oceano, lá o Senhor estará também. E ele diz o seguinte: se eu me deter no meio das trevas, e eu me cobrir com densas trevas, até lá o Senhor há de me guiar, porque luz e trevas para o Senhor não importa, o Senhor habita. Você sabe o que é uma densa treva? É só lembrar do Egito. No Egito a Bíblia diz que Deus colocou uma treva. Não havia, a Bíblia fala que os egípcios não conseguiam andar, porque eram densas trevas. O nome já diz, é uma treva palpável. E se eles não conseguiam sair de casa, não é porque eles não conseguiam, porque estava escuro. Eles não conseguiam, e eu creio que é porque era uma treva densa. Simplesmente porque qualquer um de nós sabemos andar no escuro, mesmo tateando, sim ou não, irmãos? Naquela época principalmente não tinha tanta luz igual hoje. Num ambiente escuro, só com a claridade de uma noite você consegue andar. Daqui a pouco você até enxerga quem está do seu lado. Mas a grande verdade é que ali era densas trevas. Davi diz a mesma palavra: se ele se detesse em densas trevas, o Senhor estaria lá também para guiá-lo. E aí ele termina dizendo, eu quero ler o Salmo de número 139, versículo 16. Ele diz algo, e eu estou lembrando que Paulo pregou, dizendo que todos os nossos dias foram determinados, escrito o nosso limite. O Salmo 39, 16 está projetado, leia comigo: os teus olhos me viram uma substância ainda informe. Ou seja, lá na barriga da sua mãe, o maior milagre, ossos nascendo dentro de um útero. Para ossos crescerem, precisa de conexão com outros ossos. Mas o maior milagre começou no primeiro dia de gestação, quando você veio a essa terra. Deus já colocou um milagre, colocou você dentro do ventre da sua mãe. E quando você ainda era uma substância ainda informe, a Bíblia diz que no teu livro, Deus tem um livro chamado livro da vida. Não é o livro da salvação, é um livro que a história de todo ser humano está escrita. Na verdade a Bíblia fala de muitos outros livros, e aqui diz o seguinte: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga para o irmão que está do seu lado: a tua história já está escrita pelo Senhor. E diz assim: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Diga aleluia. Uma vez eu li isso, uma pessoa me interrompendo a pregação e falou: se Deus escreveu a nossa história, pastor, por que tem terremotos nesse mundo? E eu disse para aquela pessoa o seguinte: olha, minha amada irmã, Deus escreveu sim a nossa história, mas a grande questão é que Ele não obriga você a andar dentro da história dEle. Existe a história de Deus, existe a sua história, mas quando entramos dentro da história dEle, está escrito, todos os nossos dias, já foram cada um deles escritos, determinados e ordenados, quando nenhum deles existia. Diga aleluia.
Paulo vai mais profundo, diz que além dos nossos dias que foram escritos, Deus também definiu aonde você iria morar e colocou o limite da sua habitação aqui na terra. Eu quero falar algo para você, até o lugar que você mora foi uma definição de Deus. Não quer dizer que você vai morar lá para sempre, mas quer dizer que Deus te colocou lá. A igreja que você está, foi o Senhor que colocou você. Não, pastor, eu entrei lá porque eu gostei do louvor, eu gostei da palavra, eu sei, mas foi Deus quem te colocou lá dentro. Por isso que eu sempre digo, as pessoas perguntam, qual é a melhor igreja para a gente estar, pastor? Eu sempre falo, a sua. Pastor, qual é o melhor lugar para estar? O centro da vontade de Deus. Aonde Deus colocou você, ali é o melhor lugar para você estar e para você pertencer. Quem está recebendo essa mensagem, diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Você já viu a equação do propósito? Eu preciso encerrar a palavra agora. Os irmãos do louvor podem subir, para os irmãos acharem que o culto está acabando. Subam aqui por favor, mas está acabando mesmo. Equação do propósito, vamos lá. Eclesiastes 8,5 diz o seguinte: porque para todo propósito tem o quê? Diga, tempo e modo. Se você ler Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 8, vai falar sobre essa equação. Então o propósito tem duas coisas. Tempo aqui é o kairós de Deus, não é o tempo humano, é o tempo de Deus. E modo é o nosso comportamento. E eu sempre digo o seguinte, que a equação do propósito é: tempo certo, resposta errada, é perda de tempo. Você está vendo o kairós de Deus passar e você não está percebendo. Olhe para mim por favor aqui. Pastor, inverte então. Inverto. Resposta certa, tempo errado. Você está se desgastando à toa. É perda de oportunidade. O tempo passou e a gente não viu, e agora não adianta querer fazer algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quantos estão entendendo isso? Pastor, o que acontece quando a gente ajusta o nosso comportamento no tempo de Deus? Fala para o irmão que está do seu lado, dá propósito. Levanta a mão esquerda e diga assim: tempo de Deus, comportamento certo. Fala para o seu irmão, propósito de Deus. Sabe o que acontece? Você entra na mira do Senhor, e um ambiente que todas as coisas cooperam para o seu bem. Fala comigo assim: é no propósito de Deus. Diga aleluia. Olhe para cá. Quem estabeleceu o lugar que você trabalhou, que você trabalha, quem estabeleceu a escola que você estuda, quem estabeleceu o bairro que você mora, a igreja a qual você congrega, a liderança a qual você faz parte, foi Deus. A mãe dos filhos de Zebedeu um dia viraram para Jesus e falou: Senhor, no reino, coloca um filho meu à sua direita e outro à esquerda. Jesus falou: não cabe a vocês decidirem posições no reino, não cabe a vocês, mas sim ao Pai Celestial que vai definir quem assentará à sua direita e à sua esquerda. Quando eu li isso, meus amados irmãos, eu trouxe para os dias de hoje, porque o reino já começou para nós, amém? Através da nossa resposta. Você não morre mais mesmo, daqui é arrebatamento, ou vai morrer e ressuscitar e vai reinar. Diga aleluia, amém. Preste atenção, eu creio demais nessa verdade espiritual. Eu creio muito nesse princípio da palavra de Deus. Então, quando nós unimos o tempo e o modo, nós entramos no centro da vontade do Senhor. Nesse ambiente, todas as coisas vão começar a acontecer conosco. Os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu pede posição. Qual é a minha definição? Quem define o lugar dentro da igreja é Deus. Não, mas foi o obreiro, o discipulador que falou: metade vai para lá, metade vai para cá. Lógico, alguém tem que decidir. Mas pode ter certeza, não há autoridade que não seja levantada, a não ser que seja levantada pelo Senhor. Quantos acreditam nisso? Eu falei para o meu pastor Wilson, eu sou apaixonado pelo meu pastor. Eu falei: pastor, eu confio piamente no Senhor. Falei: olha, eu só um dia vou embora para algum lugar, se o Senhor mandar eu ir embora. E ainda com a condição de continuar debaixo da sua liderança. Porque eu defini, eu confio no líder que o Senhor deu na minha vida. E eu não confio no meu coração para nenhuma decisão. E para me proteger eu já defini. Falei: Deus, qualquer movimento da minha vida, faça através do meu pastor. Ainda que seja mais absurda possível para a minha cabeça, eu vou me sujeitar, porque eu creio que a sua vontade é estabelecida através de um trono, através de uma autoridade, através de uma liderança. Olha para mim por favor, o seu líder de célula é a melhor pessoa na sua vida. Pastor, ele fala errado, ele fala assim: ó, nós vai, nós fica, nós multiplica. Deixa eu dizer algo aqui para você, Deus o levantou e colocou. Um dia eu falei: pastor Wilson, pastor, tantos irmãos indo para tanto lugar, e às vezes parece que alguns que pisam na bola recebem uma coisa maior. Ele virou para mim e falou: Ezequiel, quem fez mais, Abraão ou Moisés? Eu pensei bem e falei: Moisés. E eu falei, e ele disse o seguinte:
quem é mais lembrado na Bíblia? Eu falei assim, Abraão é o pai da fé. Ele falou, no reino de Deus, toma muito cuidado. Nem sempre é o que você está fazendo, mas é quem você se torna diante do Senhor. Deixa eu dizer algo aqui para você. O melhor lugar para você estar é debaixo da sua liderança. Mas eu sou mais capacitado, é verdade, às vezes você é mesmo. Mas vai chegar o seu tempo que você vai liderar, porque às vezes o reino de Deus é assim. Se você ler a Bíblia, era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Daqui a pouco é só Paulo, 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 Paulo. Por que é isso? O reino de Deus não tem esse capricho humano. Vai tudo depender do propósito. Se um dia eu e você tivermos que sair de cena, que saiamos. Mas que contudo é necessário que nós venhamos de diminuir, para que o Senhor cresça sobre nós. Levante a tua mão para o céu. Vamos aplaudir primeiro ao Senhor, aleluia. Aleluia. Fica de pé no seu lugar e aplauda bem forte ao Cordeiro de Deus. Eu posso te pedir algo aqui hoje? Posso te pedir algo aqui hoje? Quando acabar essa conferência, você chegar em casa e tomar um banho, chegar no seu quarto, você vai pegar o seu celular e você vai mandar uma mensagem para o seu líder direto, e vai falar para ele o seguinte: você é a melhor pessoa de Deus na minha vida. Você vai renovar a sua aliança com o seu líder. Posso ouvir um amém? Você vai falar assim: eu quero servir mais nessa igreja, eu quero participar mais, eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu vou te proteger, eu vou te defender, eu vou falar bem a seu respeito. Eu não vou deixar as pessoas falarem mal de você. Eu vou guardar a sua liderança, porque eu reconheço, foi o Senhor quem estabeleceu você sobre a minha vida. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Faça isso, e você vai ver o que vai acontecer no seu ministério nos próximos 6 meses. Quem aqui aceita esse desafio? Em 6 meses vai acontecer uma revolução no seu ministério. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quando eu falei isso, eu tive uma visão ao seu respeito, meu amado irmão. Eu via como o Senhor puxasse você da terra. Era como se suas raízes estivessem muito fincadas, e o Senhor, Ele te puxasse para cima. E o Senhor estava dizendo para você que Ele estava te liberando para o maior tempo sobrenatural da sua vida. Eu vejo o Espírito de Deus te dando todo o tempo de um crescimento lento, e algo tão poderoso vindo à sua vida em uma velocidade tão grande. Haverão tantos acontecimentos do céu sobre você. O Senhor vai te dar uma mentalidade nova, uma forma de compreender as coisas de uma maneira tão celestial. É como se o Senhor te colocasse um novo ciclo da sua vida, e um perfeito alinhamento de tempo e de comportamento se ajustasse, se alinhasse uma nova vertente. E o Senhor vai colocar um desafio novo. Eu já tenho colocado um desafio novo na sua mão, e esse desafio vai ser para dilatar você. Você tem bagagem, tem muito conhecimento de tantas coisas que você aprendeu ao longo do tempo, mas diz o Senhor a você: eu quero ensinar coisas novas a você. Eu estou abrindo seus ouvidos espirituais. Eu vou fazer as instruções entrarem pelos seus ouvidos e elas sobrecarregarem o seu coração. Eu vou te dar estratégias de coisas que você nunca fez. Você tem muitas coisas que você gosta de fazer e executar dentro da obra. Isso é divino, isso é benigno, isso é de Deus, isso tem a ver com o céu. Mas o Senhor está dizendo que vai trazer coisas novas para você aqui hoje. O Senhor me mostra, colocou pessoas ao seu redor que estão sempre sugerindo coisas a você. O Senhor manda te falar que Ele está usando dessas pessoas para te dar um ponto de vista diferente, porque o Senhor escolheu multiplicar a unção que está sobre você. Existia uma palavra sobre a sua vida que um dia Deus iria dilatar você, e você viveu uma proporção durante muito tempo sobre o seu ministério. Mas assim diz o Senhor para você: eu estou rompendo as 4 paredes ao seu redor, eu estou tirando você dessas raízes antigas, e eu estou estabelecendo você no maior tempo espiritual de frutificação sobre a sua vida. Receba no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Cordeiro de Deus. Diga: Ele é grande. Para nós encerrarmos, para que Deus fez toda raça humana? Versículo 27 diz: fez toda a raça humana para buscar a Deus, achar, porque Ele está perto. Para que Deus criou a gente? Deus não criou para você ter um apartamento no Guarujá, embora não é pecado nenhum ter, e se você tem, empresta para nós. Mas esse não é o objetivo da vida. O Senhor criou todo ser humano apenas para um motivo: buscar. Você sabe o que você existe? Sabe por que eu existo? Para buscarmos ao Senhor.
E eu posso te falar, tenta ser qualquer coisa, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Tenta fazer qualquer coisa que não é o propósito de Deus, você vai ficar agoniado dentro de casa. Sabe por quê? Você foi fabricado, planejado, construído para cumprir o propósito de Deus. Já viu o crente quando dizia, não consegue nem mais ser do mundo, é esquisito. Ele tenta fumar um cigarro, alguma coisa para parecer que é muito doidão, entendeu? Ele não consegue mais ser doidão, fica até meio esquisito. Vou fazer um monte de tatuagem, tem nada contra tatuagem. O cara vai, vou mostrar agora que eu desandei de alguma forma. Ele fica tentando esforçar. Todo dia eu recebo uma ligação de um que tentou isso. Fala, pastor, eu estou com muita saudade do Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero viver dentro do propósito, eu não consigo mais me conectar, eu era feliz, eu não sabia. Não consegue ser mais feliz. Olha para o irmão que está do seu lado, fala, você foi criado para buscar Deus. Fala mais forte, velho, você foi criado para buscar a Deus. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Pode tentar fazer qualquer coisa, não vai ter mais sentido. Não, agora eu vou ocupar minha mente fazendo determinada coisa, não vai ter mais sentido. Você foi criado para cumprimento do propósito celestial. Diga aleluia. Acabou meu tempo, eu só tenho que encerrar. Não vai dar tempo de compartilhar o final, mas eu quero só finalizar e buscar o Senhor e ser achado, porque Ele está perto. Deixa eu dizer algo para você. Deus planejou você para buscar, só com um objetivo, só para achar Ele. E a grande verdade espiritual é, Ele está perto, Ele está dentro, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o Deus que está em nós. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e veio morar no meio dos homens. Levanta a tua mão para o céu, nós vamos adorar aquele Deus que é grande.